terceiro dia da Marcha Brasília em Defesa dos Municípios tratou da reforma política. E entre os convidados que participaram da abertura está o senador Romero Jucá, vice-presidente do Senado. Senador, o Brasil assiste meio que surpreendido o que está acontecendo dentro do Congresso Nacional na discussão do que se discute há pelo menos 30 anos, reforma política. Qual é o caminho que existe para tentar resolver esse imbróglio todo que lá acontece? Bom, primeiro dizer que, mais do que nunca, é o momento de realmente se discutir ou se rediscutir a política no Brasil, né? E eu digo, reforma política, ela tem duas vertentes. Ela tem uma reforma política eleitoral, e essa, infelizmente, o que demonstra a Câmara é que está indo para o brejo, né? Frustrando, inclusive, a posição da sociedade, que cobra uma reforma mais profunda. Nós, do Senado, pactuamos que a reforma política que a Câmara definisse, nós iríamos aprovar para que valesse ainda para as eleições de 2016. Infelizmente, a Câmara não se entende e, ao não se entender, não se constrói nenhuma alternativa política eleitoral mais forte. Esperamos que possa se restabelecer o entendimento, né? A gente tem que acreditar na política e a política é buscar a convergência. Eu espero que os partidos criem juízo e se sentem e construam uma pauta mínima de rediscussão dessa reforma política eleitoral. Uma outra reforma política que nós estamos cuidando, e aí é uma reforma política na acepção da palavra de forma mais ampla, é a questão da reforma política do princípio federativo. Da relação do Estado, do município e da União. A relação essa difícil questão de é ser fundamental. Normalizada, né? Essa relação tem sido achatada ao longo do tempo. O processo tem se concentrado o poder na União e estados e municípios, que são entes federados, terminam não tendo nenhum tipo de papel ou um papel muito curto. Ou seja, o papel de pagar as contas quando se inventa algum tipo de despesa. Nós estamos no Senado tratando dessa questão, nós vamos rediscutir, redefinir esse princípio federativo, nós vamos trabalhar para fortalecer o papel dos estados na federação, nós queremos também que o município seja a célula fundamental da atuação do serviço público, porque o cidadão mora no município, a cobrança é feita ao prefeito ou à prefeita, é cobrado aos vereadores. Portanto, a ação maior do poder público, ele não pode ser concentrado no governo federal. A ação maior do poder público tem que ser concentrado no município, que trata diretamente o cidadão e sabe das diferenças e dos problemas. Então, é um momento muito importante no Senado. Nós somos conscientes desse papel que tem que ser tomado pelo Congresso Nacional de proeminência na discussão dessas questões e nós vamos tocar em frente essa agenda. Mas o senhor enxerga no governo boa vontade de atender, porque a crise dos municípios, o senhor conhece bem, porque o senhor é parceiro da CNM, do Movimento Municipalista há muitos anos, luta inclusive por isso, e o governo fala que está em crise, anuncia um corte de 69,9 bilhões e não tem dinheiro para nada, mas tem programas com subfinanciamento, tem projetos que promete e não faz, deve 35 bilhões em restos a pagar aos municípios. Que caminho pode resolver isso? Bom, primeiro dizer o seguinte, se a União hoje tem dificuldades e fica com 70% da arrecadação dos impostos, imagine estados e municípios que ficam com a menor fatia. E município que não pode criar imposto a também. A crise, né? nem emitir títulos, nem emitir moeda. Então, essa é a diferença da União para estados e municípios. A União pode se autofinanciar, estados e municípios não. Então, são a parte mais frágil dessa relação. Então, nós temos que enfrentar esse desafio. Na verdade, assim que melhorar o quadro econômico, fazer uma nova reforma tributária com reparcelamento dos encargos todos, dividindo contribuições, dividindo todas as fontes de financiamento. Nós temos que repactuar a atuação do serviço público, dando atribuições específicas somente aos municípios, aos estados e à União, para não haver superposição, porque isso faz com que o dinheiro corra pelo ralo, né? E nós temos que, efetivamente, fazer com que esse papel do município seja fortalecido. Eu sou um defensor dos municípios. Toda a marcha dos prefeitos, eu estou aqui porque entendo que são legítimas as posições trazidas pelos vereadores e pelas prefeitas e prefeitos do país. Então é muito importante que a gente tenha esse ambiente de discussão e o município sabe que no Senado Federal tem aliados que vão trabalhar ao lado para tentar equacionar esse desafio. Hoje as dificuldades são grandes, os municípios, na sua maioria,
têm dificuldade de pagar a folha de pagamento, de passar o duodécimo da Câmara, estão atrasados com o INSS. O governo federal fez convênios com municípios e não está honrando, deixando os prefeitos aí inadimplentes, atrasando obras, tirando dificuldades. Então esse é um grande desafio que vai ter que ser descascado. E vai ter que ser descascado no Congresso Nacional. Que é a Casa da Federação. A Casa da Federação e a Casa da Política, da construção política. E eu só acredito em solução construída pela política. Então, os políticos vão ter que assumir essa batuta. O governo não vai gostar, o governo federal não vai gostar, mas nós faremos as leis e o governo federal terá que cumprir essas leis. Bom, aqui na TV CNM conversamos com honra com o senador Romero Jucá, vice-presidente do Senado e um grande parceiro do movimento municipalista. Obrigado. Senador, obrigado. Obrigado, foi um prazer falar com você e com todos os prefeitos e todos os municipalistas do nosso país.